Olá, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante para a gente, né? Que é o plano educacional individualizado. Nós da Conapne, por vezes, a gente tem falado, enviado esse documento, né? Mas aqui nesse momento a gente vai ter a oportunidade de entender como ele funciona de fato. É, A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quem é esse aluno, né? Quem é esse sujeito com alguma necessidade específica que está na minha aula, né? Talvez um aluno, por vezes dois, três, quatro, cinco, como temos no nosso campus, né? E aí, para cada um desses sujeitos, uma realidade, uma especificidade diferente, né? Muito também a depender das competências que cada indivíduo tem, né, no nosso universo de tantos alunos, o que dirá esse sujeito com alguma necessidade específicas. Então, a primeira coisa que eu preciso saber dentro da minha disciplina, isso para cada um dos professores, né, dentro da minha disciplina, quais são os objetivos educacionais do fulano A, do fulano B, do fulano C. Por vezes, os objetivos podem ser comuns, outros momentos não, né? A depender de quem é esse sujeito. Mas isso é muito importante, traçar os objetivos, né? Para essa pessoa, com essas especificidades, com essas capacidades, o que eu espero dentro do meu conhecimento é atingir? Qual é o meu objetivo? Então, tudo se inicia por aí. Definindo isso, né, a gente precisa entender o que é essencial para que esse aluno aprenda. O que é essencial do meu trabalho que eu vou ensinar é todo o conteúdo programático? Será que de fato assim eu causo, eu proporciono inclusão de fato? Né? Eu tendo a dizer que não, né? Ter um olhar individualizado, primeiro de qual é a deficiência ou transtorno que esse meu educando tem, entender para além disso quais são suas características pessoais, né? De quem é esse sujeito, de onde ele vem, e aí sim eu posso traçar, obviamente com a equipe multidisciplinar, né? A Conapne, na minha figura, na figura da professora Tainá, Jones enquanto pedagogo e toda a equipe da COTP que faz esse trabalho brilhantemente, a própria direção de ensino. Em conjunto, a gente pode traçar qual é essa meta, o que é necessário para que aquele aluno aprenda. Com essas duas definições claras em mente, a gente pode entender aí sim e traçar as nossas metodologias. Seria muito complexo para a nossa coordenação, que fala sobre inclusão, dar até exemplos de metodologias nas mais diversas ciências que nós temos em nosso campus, né? Matemática, química, programação, enfim, são tantas especificidades que, obviamente, entendendo quem é o sujeito, entendendo quais são as subjetividades do sujeito, cada um dentro da sua área de atuação vai poder elaborar essas metodologias. É importante dizer que o PEI, né, o papel é apenas um registro, mas o PEI, enquanto plano, de fato, ele é flexível. Durante o processo, ele obviamente aceita a mudança, né? Só que o documento em si é muito importante o registro, algo que nós precisamos melhorar, né, esse indicador na nossa comunidade. Mas o trabalho, o plano, ele tem que ser aplicado a todo tempo. O tempo de realização, que é um detalhe muito importante, não adianta nada eu traçar uma metodologia, traçar recursos e não ter um tempo estimado. Obviamente que, a depender do retorno e da resposta que a gente tiver daquele indivíduo, a gente vai fazendo essas modificações. Desenvolver traçado, Entendo. aplicado, definindo o tempo, aí a gente já vai ter esse feedback. Mas esse feedback, ele é contínuo, cumulativo. Tainá até usou uma frase recente, hoje pela manhã comigo, para falar sobre avaliação. Tainá, se você até quiser fazer essa Uhum. abordagem, mas é isso.
não adianta a gente traçar as mesmas metodologias avaliativas que a gente tem com os demais alunos, né, fora de alguma necessidade específica, para os alunos com necessidade específica. Eles necessariamente precisam de uma avaliação contínua e cumulativa. Isso Uma avaliação formativa, né? formativa, exatamente. Isso é muito, muito, muito importante. E assim, de fato, a gente consegue adentrar nesse sujeito e ter uma avaliação plena, uma avaliação adequada, né? E aí, feito isso, o feedback sempre é muito importante, né? Sugestão para melhoria do processo de aprendizado. Por quê? Porque esse registro, obviamente, guardaremos e ele sempre será passado de professor para Utilizado, né? professor, exatamente, porque ele é um recurso de aplicação naquele momento, mas é um recurso que fica no registro daquele aluno, daquele indivíduo. Se um dia ele sair da nossa instituição, for estudar em outro lugar, para que o outro professor consiga dar continuidade para esse trabalho. O PEI é muito mais do que o registro, obviamente, mas é muito mais do que a minha prática docente. Está muito relacionado ao aluno, ao processo ensino-aprendizado do aluno. Tanto Daquele que, aluno com necessidade específica. exatamente, tanto que de forma legal, esses registros devem acompanhar, né, esse aglomerado de registros deve acompanhar o histórico do aluno, né? Uma vez ele saindo para outra instituição. Então, quero aproveitar esse espaço e essa oportunidade para reforçar a importância do registro e muito mais do plano aplicado em si. E agora, no retorno, né, das nossas atividades que estão pausadas momentaneamente, faremos reuniões mais focalizadas nos discentes para que a gente possa fazer esse trabalho de forma colaborativa. Tá bem? E é isso, gente. Muito obrigado por nos assistirem. Muito obrigada também.